teste genético para o câncer de tireoide, ele está atrelado ao tipo de câncer que você tem, né? Um carcinoma diferenciado da tireoide, o papilífero e o folicular, eles têm um risco genético muito pequeno, em torno de 6%. Quando existe uma suspeita em que esse carcinoma papilífero tenha uma origem genética, normalmente quando você tem mais do que 3 familiares com câncer diferenciado da tireoide, e você tem algum outro sintoma, né? Por exemplo, tumores de cólon, por exemplo, na história da família, o médico ele pode achar adequado que esse teste seja realizado, nem tanto por conta da tireoide em si, mas para uma prevenção, por exemplo, de um câncer de cólon, ou para um diagnóstico de precisão dentro dessa família. Via de regra, a gente não faz o teste para carcinomas diferenciados. Por quê? Porque ele não gera conduta para mim, né? Eu não vou ter nenhuma utilidade para esse teste via de regra. Eu não vou atrás dos familiares, porque você acaba gerando apreensão na família, né? O teste genético ele gera risco, ele indica risco. Então ele não é um exame de sangue comum, né? Exatamente porque ele mostra essa questão do risco, não adianta depois você fazer uma dieta, esse risco não vai desaparecer, né? Então, e como esse risco é compartilhado com os familiares, se você não tem nenhuma conduta específica, você pode até gerar mais apreensão e mais para aquele indivíduo e para aquela família. Então, normalmente, para o câncer diferenciado, a gente não recomenda a realização do teste. Quando você tem alguma situação particular para prevenção para um outro desfecho, por exemplo, câncer de colo, é possível sim que a gente encaminhe para um geneticista para esse aconselhamento genético e para que esse teste seja realizado. Por outro lado, quando você tem um câncer medular, a chance de um câncer medular ser hereditário é bem maior, né? Ela vai de 25% a 30%. Então, não são só aqueles 6%, se tanto, né, que a literatura coloca. É um risco bem maior, e aí já justifica a realização do teste genético para todo mundo que teve câncer medular. Quando você faz o teste genético para o câncer medular, você tem uma conduta estabelecida, né? Você tem um segmento, o médico ele sabe o que fazer. Então, naqueles casos que vem negativo, onde você não teve a herança dessa alteração genética, você não precisa manter segmento. E aqueles familiares que não herdaram, o indivíduo, claro, caso índice que teve o câncer medular e que o teste veio negativo, ele não precisa desse acompanhamento da família, mas ele, claro, ele precisa manter o segmento dele do câncer medular, né? Só para deixar isso claro. Mas quando ele vem positivo, todos os familiares de primeiro grau, pais, irmãos e filhos, eles precisam realizar o teste genético também. Você, sabendo que você é um portador dessas alterações genéticas, você faz um segmento e, por mais que você não tenha indicação de uma cirurgia profilática precoce, por mais que você fique só com o segmento, você vai fazer um diagnóstico muito precoce dessa lesão e normalmente você não tem um acometimento tão extenso, você acaba tendo um resultado melhor. Normalmente os pacientes índice, né, que são o primeiro paciente da família que foi identificado, eles são os que mais que acabam ficando com uma doença bem mais grave, porque eles descobriram tardiamente, eles não foram seguidos, né? Os familiares, mesmo familiares portadores, a gente segue eles desde o momento que isso foi estabelecido, que o risco genético foi estabelecido, eles fazem todo um segmento e a identificação da doença é bem mais precoce, então o resultado é sempre um resultado melhor.